Hoje eu quero falar com vocês sobre o que acontece quando a criança vive o mito do Édipo, mas quando ela cresce, na fase adulta. Principalmente a menina, porque eu tive muitas perguntas sobre a questão da menina, né? Do Édipo na menina. Como sempre, a menina é muito. Tudo que acontece com a mulher é mais complicado, né? Não sei se a mulher é mais questionadora, e eu estou até analisando isso com os meus conhecimentos aqui para entender tudo que acontece com a mulher é diferente do que acontece com o homem, e a gente sabe disso, né? E a questão do Édipo, que é vivido na infância, já é também diferente. Já é diferente da menina para o menino. O menino me parece que é mais simples, aparece não tão complicado, embora tenha problemas também. Mas eu já fiz vários vídeos falando sobre o Édipo e eu quero falar hoje, na verdade, sobre o que acontece na fase adulta no Édipo feminino, no tudo que acontece com a menina e o que pode vir, porque pode vir, a gente não sabe o que vai vir. A gente só vai saber quando aquela mulher adulta vier ao consultório e nos falar, né? Nos contar a sua história. Aí você vai entender o que aconteceu com ela, se refere ao Édipo, que normalmente se refere, sim. Já falei aqui para vocês que o Édipo, ele é uma pedra no caminho de qualquer pessoa, de todos nós. Todos nós vivenciamos o Édipo, toda criança vivencia o Édipo, independente de ser menino ou menina, nessa faixa de 4 a 8 anos, ela vivencia essa fase que o Freud descobriu e ele usou essa mitologia grega, que é a questão do Édipo. O Édipo, o nome era Édipo Rei, ele viveu essa história com a mãe dele, ou seja, um amor pela mãe, né, proibido, incestuoso, mas ele não sabia, acabou se casando com a mãe e depois ele matou o pai, porque ele matou também o pai sem saber que era o pai dele. Então, havia essa história na mitologia grega e Freud se inspirou nisso porque ele percebeu que todo ser humano chegava ali com um problema parecido com essa história. Então, ele chamou isso do complexo de Édipo. Por que complexo? Porque é uma coisa complexa, é uma coisa, um processo, né? Vamos falar de coisa, vamos falar de processo. É um processo que acontece demorado com a pessoa, com a criança, e que tem várias ramificações, várias nuances que podem fazer uma diferença para cada pessoa. Além do que, cada pessoa pode reagir de uma forma. Isso eu volto a frisar novamente aqui, como eu já falei em outros vídeos. O Édipo é para todos, só que cada um vive na sua singularidade. Cada um vive de forma diferente do outro. O que é universal é que é para todos. Agora, a singularidade, cada um vive de acordo com a sua subjetividade, de como ela percebe aquela vivência entre papai, mamãe e filhinho ali em casa e os irmãos. Vamos imaginar, né? Eu vou colocar aqui suposições do que possa vir a acontecer na fase adulta, como resultado desse Édipo que aconteceu lá na criança. Vamos supor que a menina a mãe era casada com o pai, tinha um pai dentro de casa e tudo mais. Só que esse pai não era tão presente na vida da filha. Ele não era tão amoroso, não se fazia presente, né, na escola, nas coisas que a filha fazia, nos jogos que ela comparecia, nas coisas que ela participava. Ele não dava importância a ela. É assim que a pessoa chega relatando. Meu pai não era presente na minha vida. Eu não tive pai praticamente. Ele estava ali em casa, mas nem olhava para mim. Olhava para o meu irmão, olhava para minha outra irmã, mas eu ali não era nada. Vamos supor que a historinha contada foi essa. A pessoa chega contando essa história. Então a gente vai deixar falar, né? Porque a associação livre é isso. A pessoa fala livremente sobre aquilo que a está afetando. A pessoa fala sem questões morais, porque existe ali na relação entre ela e o analista uma confiabilidade. A pessoa confia naquilo
que ela está falando naquela pessoa que está à frente dela ouvindo. Não é uma escuta qualquer, é uma escuta em que a pessoa, enquanto analista, vai escutar apenas, sem dar palpite, sem dar opinião, sem dizer por que você fez aquilo, porque não era para fazer. Não tem isso. A gente vai ouvir a história e tentar captar aí, nessa fala da pessoa, por várias sessões, o que ela, dessa queixa que ela chegou ali falando, por que está acontecendo isso. Então ela chega reclamando disso, que isso é muito doído para ela, é muito sofrido, que ela não teve pai. Como que um pai tem um filho e não estar presente na vida dele? Essa é a queixa que a pessoa chega falando. Aí você escuta a relação com a mãe, relação com os irmãos, tudo mais, tal, pá. E ela tem um problema na vida atual, em que ela não se relaciona não consegue se relacionar com homem nenhum. Não consegue firmar um relacionamento com ninguém. Todo relacionamento começa e termina. Começa e termina. E ela vai falando e a gente vai percebendo, né, que essa pessoa está falando de quem? De um pai, que ela acha que não teve, que não esteve presente na vida dela, pelo menos como ela gostaria. Espera aí um pouquinho, gente. Não está presente como ela gostaria. Então, o que acontece? Na vida adulta também ela não se dá bem com homem nenhum. Ela não firma o relacionamento com homem nenhum. Ela não consegue firmar o relacionamento. Não fica com ninguém e já está numa idade que ela acha que deveria já ter alguém e não tem. Então, na escuta, isso pode acontecer. A pessoa pode se relacionar com um homem e não firmar com ninguém. Por quê? Porque a referência que ela tem de homem na vida dela não foi suficiente para ela entender. Para ela, o pai abandonou. Para ela, o pai não quis ficar com ela, não foi pai para ela. Então, eu não tive pai. Essa coisa do pai ausente, é um buraco na vida dela. Então, aí também ela não se relaciona com homem nenhum, porque ela não sabe se relacionar com homem nenhum. Por quê? Porque o primeiro namoradinho da menina é o pai. Se ela não teve essa referência, pode ser que ela também não saiba se relacionar com homem nenhum. Não tem afeto por homem nenhum, ela mesmo saboteia sabota, né, o seu relacionamento, ela sabota, ela tira tudo para justamente a pessoa faz isso inconscientemente, viu, gente? Ela faz esse relacionamento não dá certo propositadamente para confirmar para ela que realmente ela não teve pai, que realmente ela não sabe o que é amar. Ela não sabe o que é ter um homem na vida, essa referência masculina. Então é uma coisa que ela fala que ela viveu, porque ela repete essa história. Eu não tive pai, então não vou ter um homem na minha vida. Eu não sei como é que é. Então a gente vai trabalhar essas questões, ela vai olhar para isso, vai ver que foi tudo fantasia, porque na verdade o que aconteceu? O fato dela não ter um pai, ou ela ter tido até, pode ser que na realidade, ela teve um pai, teve muito um pai presente, mas ela sabia que era proibido. Ela, no fundo, ela sabia que o pai tinha a mãe, né? O pai tinha um relacionamento com a mãe e que aquela relação dela com esse pai não era possível. Mas ela tinha que dar um jeito naquilo. Então ela fez o quê? Ela fez o contrário. Em vez dela dizer que o pai era maravilhoso para ela e que era presente na vida dela, ela faz o contrário. Ela fala que o pai era ausente. Por quê? Quando ela diz que o pai é ausente, ela se exime da culpa e da responsabilidade dela. Ela fica isenta disso, dessa culpa e dessa responsabilidade. E aí, que embora sendo inconsciente, nada que ela está fazendo ali é consciente, é tudo de forma inconsciente, e a gente acredita nesse inconsciente que atua no lugar da gente. Não é pela consciência, não é pensando eu vou fazer isso ou aquilo. Não, é inconscientemente a pessoa atua. O seu emocional atua dessa forma. Ela vira o jogo
fala que o pai não era presente na vida e ela não consegue ter um homem nenhum na vida dela. Por sentimento de culpa, por culpa, vem um monte de coisa e ela acaba sabotando a própria história de vida dela na fase adulta. Por isso ela chegou ali, porque ela criou essa fantasia. É uma fantasia de eu não tive pai. Essa é a fantasia, eu não tive pai. Então, ela criou uma fantasia para ficar menos sofrida a dor que ela teve de ter um pai e não poder ficar com esse pai. Porque na fantasia da criança ela pode ficar com o pai. Só que ela começa a perceber que é proibido isso. Ela começa a ouvir falar ali em casa, a criança já é maiorzinha, já vai entendendo que o pai tem a mãe, que é proibido, como é que vai ficar a relação dela com a mãe? Então ela vai, sabota tudo isso, inverte a situação e fala que ela não teve pai. Nega. A gente chama de mecanismo de negação. É inversão ao seu oposto. Ela inverte tudo isso, toda essa história e cria uma outra história em cima, cria uma fantasia. Quando essa fantasia começa a balançar, que a gente fala, né, é que a pessoa busca análise. Na fase adulta, ela vê que ela não fica com ninguém. Que negócio é esse que eu não consigo ficar com ninguém? Que repetição é essa? Isso é uma repetição na minha vida. Eu não consigo me apaixonar, não consigo ficar com homem nenhum. Não consigo gostar de ninguém, nem ficar com ninguém. Vai muito bem, daqui a pouco qualquer probleminha que aconteça, eu já vou lá e termino o relacionamento e não fico com ninguém. O que é um problema para ela, e ela começa a observar o que? A repetição. O sintoma que a gente fala em psicanálise é aquilo que ela criou para poder viver. Ela criou uma historinha, tem a ver com essa fantasia, para poder viver, ela cria esse sintoma. E esse sintoma é que a gente vai trabalhar. Ao contrário da medicina, né? Que a medicina tira o sintoma. A medicina dá um remedinho para tirar o sintoma da pessoa. Se eu chego com dor de cabeça, o médico me passa um remédio, faz os exames e me passa um remédio para tirar essa dor de cabeça. A gente, enquanto psicanalista, não. A gente está trabalhando a nível do inconsciente daquela pessoa, não é a nível da consciência. É formando uma rede ali de significantes que vai falar dela, que vai falar da verdadeira história dela. Se é certa, se é errada, não tem nada a ver isso para o analista. Para o analista, isso é o que menos importa. O que importa ali é a verdade do analisando, da pessoa que está na sua frente. Então, isso é um caso que eu estou mostrando ali. Essa fantasia balança, ela vê a repetição, ela busca análise. Então, na análise, ela vai entender que tudo isso foi uma fantasia e que apenas ela está repetindo essa historinha que ela contou, né, para ela mesma, de que o pai não gosta dela, que o pai não dá certo, não deu certo e que ela não teve pai. Então, essa é a história, essa é a fantasia. Essa fantasia, toda criança cria uma. Toda criança cria uma baseado que vai dar origem aos seus sintomas de vida. É isso que acontece quando você recebe uma pessoa em análise. Você vai analisar, você vai ouvir, você vai escutar por muitas e muitas vezes, né? A pessoa vai passar a confiar no seu analista, saber que ele sabe, que ele pode ajudá-la, né? Que ele está ali para ajudá-la, que há uma confiabilidade. Então, ela vai contando, vai falando. Por isso, gente, é que a análise não é pouquinho tempo. Não existe você fazer uma análise com 4, 5 sessões. Não existe, não dá certo. Não funciona. Não é que não dá certo, não funciona. Não funciona, porque não tem tempo útil para funcionar. Tempo cronológico para funcionar. Porque você levou anos, né, repetindo essa história. Como é que de uma hora para outra você vai mudar, gente? Isso é com tempo. Com o tempo. Tem uma frase de Lacan que eu gosto muito, é um grande analista, que é um analista que eu estou estudando já tem uns 4 anos, porque ele é baseado em Freud também, ele releu Freud, e os seminários dele são muito bons. Ele fala que existe um instante de ver, um tempo para compreender. Esse tempo para compreender a história, primeiro você vê a sua história. Para aí, eu fiz isso. A pessoa começa a sonhar, a pessoa começa a cometer atos falhos durante a sessão,
né? Então a pessoa começa a compreender, peraí, eu fiz isso aí. É o instante que ela tem de ver. O momento de compreender é mais demorado, leva um tempo para a pessoa compreender, cair a ficha, ela vai para casa e as fichas começam a cair, ela começa a sonhar, ela de repente tem um insight, que a gente fala, né? Que é uma sensação assim, poxa, foi isso que aconteceu comigo. E por que eu posso falar disso? Porque eu vivi análise, eu estive no divã, então eu sei que acontece isso. Eu não estou falando de uma coisa que eu estudei no livro só, não, gente. Eu estou falando de uma coisa que eu vivi a experiência de análise. E o que todo analista tem que fazer. Todo analista tem que fazer a sua própria análise para ela não misturar a sua história com a história do seu analisando. Então, isso é muito importante. Freud falava que é mais importante a pessoa ter vivido o processo do que a própria teoria. A teoria vem para dar respaldo àquilo que você está falando, mas você tem que saber a teoria. Mas não é tudo. A maior parte de tudo, o mais importante no análise é você ter vivido lá a sua própria terapia. Você ter ido lá, conversado, contado a sua história e das últimas consequências na sua análise. Então, isso é o que acontece. É tudo a nível inconsciente. Aí você pode pensar assim, poxa, mas será que a gente faz isso mesmo? Claro que quem nunca viveu vai duvidar, mas é verdade. A presença do inconsciente, ele está nos atos falhos, nos esquecimentos, nos sonhos, principalmente sonho é realização de desejo. Procurem qualquer livro de Freud, vocês vão ver isso. Sonho é realização de desejo. O que você não realiza na vida, você realiza no sonho. Porque lá no sonho, você pode realizar o que você quiser. E aí o inconsciente você está dormindo, o inconsciente está mais livre, vem tudo à tona na sua cabeça. E o sonho vem sempre mascarado, para você não ver quem são. Mascarado as pessoas, você não sabe se é você que está naquele sonho, se é uma amiga que você encontrou naquele dia na rua. O sonho vem sempre mascarado. Mas esse sonho, quando a gente começa a fazer análise, a gente sonha muito. Eu estou lembrando disso aqui. A gente sonha muito, 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 vem muitos sonhos à cabeça quando a gente está conversando com o analista, quando a gente está fazendo análise, vem muito sonho, que é a presença desse inconsciente, você está lá mexendo com suas coisas. Porque as coisas que estão recalcadas, elas querem vir à tona. É o retorno do recalcado. Ele quer retornar, ele quer realizar o desejo que não foi realizado antes. Ele quer tentar novamente, e vai aparecendo sobre essa forma assim. Então, é muito importante que você se atente para essas repetições na sua vida. Repetições em relação ao namoro, principalmente agora, como eu estou falando desse caso da mulher, né, do Édipo, da mulher, é um caso que pode acontecer, existem muitos outros. Hoje vamos focar nesse caso, porque eu quero falar bem dele, bastante dele, até esgotar as perguntas, que vocês possam tentar imaginar que possa acontecer. Claro que eu não vou conseguir totalmente, né? Mas vou tentar, né? Pelo que já me perguntaram aí. Quando essa fantasia balança, quando você começa a perceber essa repetição, aí você busca o analista. Aí é importante que você vá fazer sua análise, porque você está vendo que você está prejudicando a sua vida, às vezes por uma bobagem, por uma coisa de fantasia, de um imaginário infantil. Porque a criança está na fase do imaginário, que é uma fase das fantasias, só que para ela é verdade. Para ela não é fantasia, para ela é verdade. Então ela atua depois na vida, lá na fase adulta, quando tudo volta, como se aquilo ali que aconteceu, aquela marca, porque ficou lá uma marca de piana. Essa marca, esse tropeço, essa pedra no caminho, volta lá na fase adulta e começa a atrapalhar toda a vida da gente nos relacionamentos e tudo mais, no caso específico que eu estou falando hoje, dessa falta do pai na vida da filha, essa não presença na vida da filha. Depois eu volto falando outros vídeos para vocês, mostrando outros casos que podem acontecer com o Édipo feminino. Fica a dica, até o próximo vídeo.